Olá, meninos! A aula de hoje é sobre as rochas e as histórias que elas podem contar para a gente. Bom, aqui eu mostro para vocês, para iniciar essa aula, uma linha do tempo. Essa linha do tempo, ela mostra que a Terra ela foi formada há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. E aí, com o tempo, foram surgindo as primeiras formas de vida, há aproximadamente 2,7 bilhões de anos. Se você seguir essa linha do tempo, você vai ver aqui, olha, que essas formas de vida elas foram evoluindo, né, com o tempo, até chegar ao ser humano, que é a forma de vida mais bem evoluída, mais bem adaptada, há aproximadamente 1 milhão de anos. E aí você se pergunta, como que as pessoas sabem disso, desse tempo, do que viveu há milhares de anos, mesmo que foram extintas? Bom, nós sabemos pelas marcas, pelos vestígios que foram deixados em rochas. Também por vestígios de seres humanos primitivos. Que vestígios que podem ser estes? Restos de fogueiras, marcas deixadas nas cavernas, como as pinturas rupestres, que vocês devem ter visto isso na aula de história. E como que esses seres humanos viviam? Eles viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos, verduras, legumes. Nós temos dois períodos importantes da vivência do ser humano primitivo. Uma é a Idade da Pedra Lascada, em que o ser humano primitivo utilizava lascas de pedras. Vocês conseguem visualizar aí as pedras pontiagudas. E aí ele utilizava essas pontas para caçar, para retirar o couro dos animais e cortar a carne. A Idade da Pedra Polida, os materiais feitos de pedra aqui, eles eram mais bem elaborados, como o machado, a foice, produtos feitos já de cerâmica. E aí, o passado do planeta, como eu disse anteriormente, ele está escrito nas rochas. Como? Vocês conseguem visualizar aí essa imagem mostrando o corte de um solo. Vocês conseguem perceber que há diferenças de coloração nesse solo. Essa diferença de coloração é porque esse solo ele foi feito em camadas de sedimentos. Na aula anterior a gente viu como que são formadas as rochas sedimentares, não é mesmo? As rochas sedimentares, elas são formadas por sedimentos, por pedacinhos de rochas que são trazidas pelo vento, pela água. E esses pedacinhos, eles vão formando camadas no solo. Essas camadas podem ser chamadas também de horizontes do solo. Por que a gente precisa saber disso? Porque nas camadas mais profundas do solo, nós temos os fósseis, os vestígios mais antigos dos seres vivos. Nas camadas mais superiores, a gente tem os fósseis mais novos. O que são fósseis? A gente pode considerar os fósseis como ossos, partes de animais ou animais inteiros que ficam presos nas rochas, partes de plantas ou plantas inteiras que ficam presas nas rochas também, pegadas e as fezes que a gente pode chamar de croprólitos. Como que esses fósseis são formados? Primeiro, o ser vivo morre. E aí, com o tempo, ele vai ser decomposto. As partes moles, então, elas vão sendo destruídas no solo. E aí sobra apenas as partes duras, os ossos.
E aí os sedimentos eles vão chegando com o tempo e vão formando camadas em cima desse fóssil. E aí os ossos vão ser substituídos por uma matéria mineral, por minerais presentes no solo, tornando ele ainda mais rígido. E com o tempo, como o solo ele vai sendo desgastado pela erosão, esses fósseis começam a ser expostos à superfície. É quando a gente consegue encontrá-los com mais facilidade. A pegada é a mesma coisa. O animal, na hora que ele pisa sobre a lama, na hora que essa lama seca, ela vai secar e aí com o tempo vão chegando sedimentos sobre esse solo que secou, formando camadas. Essas camadas, então, elas vão endurecendo cada vez mais, petrificando a pegada que antes foi feita pelo animal. Com o tempo, esse solo vai sendo desgastado e aí a pegada ressurge, né? Ela é encontrada. Aqui nessa imagem 4 mostra uma pegada deixada por um animal que viveu milhares de anos aqui no Brasil, lá na Paraíba. Essa pegada foi encontrada lá na Paraíba, no Nordeste. Essa imagem aqui também, que está lá no seu livro positivo, ela mostra as camadas do solo e diz mais, que nós encontramos vários tipos de fósseis nessas camadas e em camadas diferentes nós podemos encontrar o mesmo tipo de fóssil. Esse fóssil aqui, que foi encontrado em várias camadas diferentes, indica que essas camadas, né, com diferentes tipos de rocha, foram formadas numa mesma época. Ou seja, se a gente encontra o mesmo tipo de fóssil em várias camadas, quer dizer então que essas rochas foram formadas numa mesma época.